todos, aqui é Sônia Cunha Goldner da SG Law and Language, sua tradutora brasileira na América. Todas as semanas vamos falar de assuntos para educar e informar os brasileiros sobre os serviços jurídicos e linguísticos oferecidos pela SG Law and Language e notícias de interesse dos brasileiros sobre serviços de comunicação e imigração para os Estados Unidos. Hoje trazemos um convidado muito especial que escreve para o nosso blog e está aqui para falar sobre o New Normal para alguns de nós, o Home Office, ou teletrabalho, como é conhecido no mercado atualmente. Fábio Cunha, formado em tecnologia desde 1994, é pós-graduado em rede de computadores, analista de gestão e suporte da Casa da Moeda do Brasil desde 2010. Ele trabalha na gestão de identidade e comunicação unificada em redes corporativas, iniciando na área de desenvolvimento, depois migrando para a área de infraestrutura e suporte em grandes empresas pelo Brasil. Na, na, na. Oh. Na, na, na. Oh. Na, na, na. Oh. Então, estamos aqui com o Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui com você. Que bom poder receber você. Foi muito bom ler o seu texto a respeito do home office, então nós resolvemos agora fazer um podcast para explicar um pouquinho mais sobre essa ideia que você teve de escrever sobre home office e eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre esse assunto para os nossos ouvintes estarem ligados aí para o nosso novo normal, né? Me diz uma coisa, quando você começou a trabalhar em home office? Bom, aqui no Brasil, o pessoal começou a fechar comércio e fechar todas as coisas dia 15 de março. Certo. Naquela semana, as empresas ficaram... mandou todo mundo para casa, a princípio só para ficar, não exatamente para trabalhar, mas assim, naquela semana, lá para o dia 17 de março, então assim, meados de março, eu já fiquei em casa e depois aquilo ficou oficial, que eu iria trabalhar, a plataforma já estava sendo desenhada, na verdade a gente já tinha uma plataforma remota de trabalho, né? Fala um pouquinho para quem não te conhece o que você faz exatamente. Então, eu trabalho com tecnologia, eu dou suporte aos servidores da empresa, os servidores corporativos da empresa, eu gerencio tanto identidade, quer dizer, logins e acessos, quanto a comunicação unificada, correio, a própria plataforma de colaboração, eu administro essa parte lá na empresa que eu trabalho. E aí você consegue fazer isso tudo de casa? Consigo. A gente já tinha uma plataforma de acesso remoto aos servidores corporativos, e essa plataforma só foi consolidada e novas ferramentas foram incorporadas para a gente realizar todo tipo de tarefa a partir de casa. Eu lembro que no seu texto você falou da parte de segurança, que as empresas hoje se preocupam muito nessa parte de teletrabalho, né? Então, como é que foi essa parte na sua empresa? Sim. Eu trabalho numa empresa que trabalha com documentos seguros, né? É uma empresa é uma imprensa segura, então, que trabalha para o governo do Brasil. Certo. Então, a gente tramita muitos documentos seguros e sigilosos, e uma das preocupações da empresa foi exatamente com o não vazamento de informação sigilosa. Certo. E os documentos começaram a tramitar criptografados, as assinaturas tiveram que ser criadas eletronicamente para que
o trâmite fosse legal, né, o trâmite fosse oficial, né, antes a assinatura era física, passou a ser eletrônica, porque estava todo mundo distante, então os documentos começaram a tramitar em canais seguros, que foram sendo incorporados nos servidores da empresa. Ah, bacana. E para você, quais são os prós e contras de se trabalhar em casa? É engraçado que o piloto do trabalho remoto lá na empresa iniciou em novembro. Eu até fui convidado para participar do piloto, mas um dos pontos que me deixava em dúvida desse projeto era como eu iria trabalhar. Eu não tenho um ponto aqui na minha casa, um ponto isolado para trabalhar. Certo. Então, como seria a interação com os outros da casa enquanto eu estivesse trabalhando aqui? Isso é um ponto que incomoda muita gente. Depois a gente conversando com outras pessoas, pois é, os meus filhos não deixam eu trabalhar. Eu tenho filhos pequenos. Os meus não são tão pequenos, mas... O gatinho passa na frente da tela. Passa da tela e, assim, reuniões remotas, aí começa... A minha janela é para a rua, passa ambulância, passa ônibus. Quer dizer, então, você separar um lugar para esse tipo de trabalho é uma parte essencial, é uma parte primordial para você ter paz e conseguir desenvolver o seu trabalho de forma correta. De forma não ficar uma coisa truncada, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, você precisa dar intervalos. Certo. A gente depois fala sobre saúde, né? Mas são vários pontos em que você precisa pensar quando você está montando o seu ambiente de trabalho em casa. Você falou também no seu texto que muitas empresas tiveram que se adaptar para atender o novo normal, né? Que aqui nos Estados Unidos se fala new normal. E cita algumas dessas adaptações. Eu sei que você falou de segurança, qual seriam outros? Sim, principalmente plataformas de colaboração, né? Acesso a plataformas de colaboração, as reuniões remotas, né? Não era toda empresa que tinha uma ferramenta de colaboração instalada e pronta para ser atendida, quer dizer, começou a usar o próprio Zoom, como a gente está fazendo. Mas eu não sei se você lembra, no começo o Zoom sofreu várias denúncias de vazamento de informação, de invasão de reuniões. Então, ele teve que trabalhar também, ele era uma startup na época de colaboração, de reunião remota, né? E ele teve que se adaptar rápido para prover reuniões seguras para os seus clientes, né? E ele teve para concorrer também com as grandes, né? Porque afinal, como eu coloquei no meu texto, Google tinha a sua plataforma, só desenvolveu. O Google Meet não era tão usado, ele aumentou absurdamente o seu uso. E a própria Microsoft tinha o Skype, ela tinha a parte do Skype for Business, que atendia principalmente empresas, mas ele já estava movimentando toda a sua plataforma para a nuvem, e é o grande motivador da Microsoft hoje. Então, o uso do Teams, que é a ferramenta de colaboração da Microsoft na nuvem, que apontou aí como grande plataforma de colaboração. Além disso, as empresas tiveram que se adaptar para que os seus documentos estivessem acessíveis. Então, tipo um OneDrive, tipo armazenamentos seguros, tanto na nuvem quanto acesso direto ao armazenamento da empresa. Isso as empresas tiveram que se adaptar e prover para os seus trabalhadores remotos
né, para que a empresa não parasse, né, principalmente os aplicativos de gerenciamento. A gente conhece um famoso que seria o SAP, mas esse tipo de gerenciador de empresas, né, as empresas os trabalhadores tinham que ter acesso às tarefas que eles desenvolviam localmente, né, presencialmente. Então, essa ideia de home office não é nova. Ela é mais ou menos, Não. o quê? Na Uns verdade, 5, 10 anos? esse meu artigo que eu mandei para você, a primeira parte dele, que fala sobre a Dell, que fala sobre as estatísticas de trabalho remoto, Sim. esse texto tem 10 anos. Tanto que eu falo que o censo de 2010 e não sei o quê, Sim, falo de sim. 52%. Certo. Esse texto tem 10 anos. O que eu fiz foi... Essa primeira parte, né? Essa primeira parte. Certo. Essa segunda, o que eu fiz foi acrescentar uma segunda parte, trazendo o contexto da pandemia e trazendo o contexto de o que as empresas estão fazendo agora para se adaptar ao trabalho remoto, que muito mais agora está sendo usado. Bom, pessoal, por hoje vamos ficar por aqui. Não percam na próxima semana a segunda parte dessa entrevista com Fábio Cunha a respeito de home office. Muito obrigada e até lá!